amores, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje vim contar pra vocês o porquê que eu não uso o caderno na faculdade, ou pelo menos o porquê eu não uso mais o caderno na faculdade. Bom, tô começando agora o meu 7º período de biomedicina, pra você que não me acompanha há muito tempo, e desde que a gente entrou em quarentena por conta da pandemia do coronavírus, eu decidi que eu não ia mais utilizar caderno, depois que eu descobri um novo método de estudos para poder assistir as minhas aulas da faculdade, enfim. Então eu vim contar pra vocês hoje, isso é uma das perguntas que eu recebo bastante lá no meu Instagram também, sempre que eu posto dicas de estudos ou até mesmo aqui nos vídeos. Então antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir. Bom, amores, vamos lá. Eu comecei a faculdade em 2018, eu saí do colégio e comecei a faculdade, né? Me formei no colégio em 2017, comecei a faculdade em 2018 e eu comecei utilizando caderno, utilizei fichário, mesmas coisas que eu usava no colégio. E uma coisa que eu sempre percebia, eu sempre gostei muito de anotar, de escrever. Então as minhas aulas, a maioria delas dentro da faculdade era por slide. Então o professor na aula, né, tava lá com slide aqui aparecendo e dava a aula dele, e eu me preocupava em muito mais em armazenar no meu caderno, em escrever no meu caderno o que estava escrito no slide e eu a fazer algumas observações do que o professor falava. Então assim, isso me atrapalhou muito no início da faculdade. Eu geralmente só tinha anotações de slide, coisas que os professores depois eles entregavam a gente, ou a gente podia tirar foto do quadro, enfim. Então, eu me preocupava muito mais em escrever o que estava no slide, o que eu ia receber depois, ou que eu poderia ter tirado uma foto, do que a explicação do professor em si, do que prestar atenção na explicação, anotar as observações dos professores. E isso eu levei até o meu 5º período da faculdade. Isso, até meu 5º período, o início do meu 5º período da faculdade. Eu sentia um pouco de dificuldade, né, em aprender. Eu tenho essa dificuldade de assimilar as coisas. E com essa questão de me preocupar muito em anotar o que estava escrito no quadro, eu acabava perdendo talvez observações importantes, ou então algo muito mais relevante do que estava escrito ali, ou então prestar mais atenção ainda no desenvolver da explicação do professor daquele tema, daquele assunto. Então, eu comecei a questionar isso quando a gente começou a ter aulas online, né? Porque a gente tinha o slide, o professor disponibilizava pra gente a aula, né? Era o professor e o slide ali na nossa cara. E isso começou a chamar minha atenção. O que eu posso fazer para não ter que ficar o tempo inteiro só copiando, só anotando? E daí eu tive uma ideia, um estalo assim, comecei a pesquisar e tive um estalo. E desde aquele momento, depois que a gente começou a ter aulas online, eu comecei a não mais escrever o que o professor colocava, né, no quadro, no slide, enfim. Eu comecei a imprimir os slides. Muitas das vezes os professores disponibilizam os slides pra gente antes de dar a aula, de ministrar a aula. Então eu aproveitei essa oportunidade e sempre imprimia os slides. Ou seja, o que estava no quadro, né, no computador, eu já tinha anotado. Então a minha única preocupação durante a aula era apenas o quê? Prestar atenção, observar e anotar as observações dos professores, o que eles falavam, e não somente o que estava escrito. Ou seja, eu tinha os slides e eu tinha as anotações, as observações dos professores e as minhas anotações. Então isso me facilitou demais. O que eu fico assim, que eu me arrependo muito é de não ter percebido isso desde o início da faculdade. E eu vejo muitas pessoas que estão iniciando a faculdade fazendo, tendo essa mesma atitude, de estar sempre copiando a matéria, sempre tendo o caderno em dia, os slides, mas não anotar as observações dos professores. E isso eu aprendi com um único professor meu, em que o slide, a aula dele de, sei lá, 2 horas era reduzida em 2 slides com uma figura e 2 frases. Era basicamente isso. Então isso me despertou, eu bombei nessa matéria, inclusive foi imunologia básica, imunologia aplicada, algo do tipo, em que eu me preocupava, assim, não tinha nada pra anotar e eu, não, pô, a matéria tá fácil. E o que ele falava mesmo que era pra ser anotado, eu não anotava. Então eu tive muita dificuldade de passar nessa disciplina, não por não gostar, mas sim por não ter conteúdo. Não porque o professor não passava, mas sim porque eu não sabia estudar. E foi com esse professor que eu comecei a aprender a estudar e me desenvolver melhor. E depois eu tive imunologia clínica e eu tirei notas excelentes.
Então, depois que eu alterei o meu método de estudo, então isso está me facilitando a assimilar as coisas, a aprender, tanto para as provas da faculdade quanto para a vida. Então essa é uma dica que eu vim deixar aqui para vocês, depois que eu falei lá no meu Instagram, às vezes eu falo aqui também para vocês, que eu não uso caderno e que eu ia fazer um vídeo mostrando do porquê que eu não uso caderno para vocês. Bom, além de eu estar conseguindo assimilar melhor as coisas, eu não perco tanto tempo me preocupando em ter a matéria no meu caderno, em deixar tudo copiado bonitinho. Eu tenho os meus slides, eu tenho uma pasta cheia de slides de matérias, dos conteúdos. Tô sempre imprimindo, e dentro desses slides, né, eu já mostrei pra vocês aqui um vídeo, eu fiz um vídeo de como imprimir vários slides em uma folha só de ofício. Se você não assistiu, vai lá assistir, que esse vídeo é bem legal. E dali, entre os quadrados dos slides, eu faço as minhas observações. Chegando mais próximo de épocas de prova, ou então quando eu tô afim, eu sento e monto o meu próprio resumo com o que tava na aula do professor, né, os slides, e com o que eu consegui anotar referente à palavra do professor, à observação do professor. Então eu consigo assimilar melhor, eu consigo fazer um resumo melhor, e eu não gasto tanto tempo, o tempo que eu estaria copiando toda a matéria, às vezes os slides, né, as aulas tem, sei lá, 50 páginas, o que eu não perco tanto tempo, não fico me preocupando em comprar cadernos grandes, não levo peso, né, agora eu tô no online, mas quando eu retornar pro presencial não vou levar peso de caderno nas costas, né, e assim, quando acontecia do professor não disponibilizar o slide antes, ou porque esqueceu, ou porque, enfim, vai fazer alguma alteração, disponibilizar depois, o que eu fazia? Eu pegava uma folha de ofício branca, ou uma folha de caderno, não importa, e não anotava os slides, eu apenas escrevia slide 1, para eu não me perder e saber que aquelas anotações eram referentes ao slide 1, e colocava lá as minhas anotações, slide 2. Então, assim, caso o seu professor, meu professor geralmente só disponibiliza depois, você pode fazer isso, utilizar o seu caderno para fazer isso, ou uma folha de ofício, ou enfim, um bloquinho, o que for melhor para você, e depois você ter essa apostila de slides, porque como eu falei, vai ter as anotações do professor, né, o slide dele, e as suas anotações, e isso, gente, facilita muito, muito, muito em questão de aprendizado e de tempo. Então, depois que eu comecei a não me preocupar tanto em passar para o caderno, eu geralmente, todas as minhas aulas eu faço isso, eu sempre tenho uma folha em branco, eu tenho o slide do professor e vou fazendo as minhas anotações, os meus resumos, eles ficaram muito mais didáticos e muito mais fáceis para eu poder entender. Eu tenho alguns dos meus resumos disponíveis para vocês no meu Drive, eu vou deixar o link do Drive aqui para vocês, vocês podem baixar gratuitamente. Eu só peço que se vocês fizerem algum trabalho, alguma prova, não copiem dali, porque isso é algo que eu usei nas minhas provas e que eu posso usar futuramente, então pra gente não ter nenhum tipo de problema também. Bom, gente, a finalidade desse vídeo foi mostrar pra vocês o porquê que eu não utilizo o caderno na faculdade e o quanto essa despreocupação me ajudou. Mostrar pra vocês a forma que eu uso pra assistir as minhas aulas, tanto no online quanto no presencial. E isso acredito que me facilitou muito, que poderia facilitar muitos de vocês, principalmente pra galera que tá online e que tá desesperada porque não tem mais saco pra assistir aula online. Isso talvez possa ajudar vocês, porque o privilégio das aulas online é que você tem as aulas gravadas, pelo menos na minha universidade, a gente tem a aula ao vivo e depois a gente consegue acessar as aulas gravadas, então isso facilita bastante. Tanto para as anotações, quanto para os estudos, quanto para as provas, enfim. Então, amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem um joinha para me ajudar na divulgação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, dicas de próximos vídeos. Compartilhem com os amigos, com os inimigos, com todo mundo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de seguir aqui, né, de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir. Todos os links vão estar aqui embaixo. Então é isso, amores, eu queria mais uma vez agradecer demais a vocês, nós chegamos a 54.600 inscritos, então quero muito agradecer a vocês, então é isso, mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!